Boa tarde, meus amigos, meus irmãos de todo o Brasil, também alguns amigos e irmãos de outros países. Boa tarde para todos, um abração para todos vocês, especialmente, meu irmão Gilberto, meu irmão Narciso lá em Joinville, meu irmão Adriano lá na Espanha, meu irmão Luiz Carlos na Baixada Santista, o irmão Gustavo lá em Caxambu e tantos outros irmãos que eu gostaria de falar o nome de todos aqui, mas é impossível, né? A irmã Joyce, né? Irmã Rosiana e tantos outros irmãos, gente, são muitos, são a irmã Rosilda, a irmã Valquíria, são muitos irmãos que eu gostaria de falar o nome de todos, mas o tempo aqui é muito pouco, né? Eu gostaria de mandar um abraço para todos, pedir para aqueles irmãos que gostam do meu trabalho, que dê um joinha para mim, pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso, me ajude aí, peça para os seus amigos se inscrever no meu canal, tá? Me ajude aí, eu sei que com a ajuda de vocês eu posso realizar muito mais. E gostaria de pedir para aqueles irmãos que são testemunha de Jeová, que estão desanimados, que não estão acreditando muito naquela conversinha fiada, entrar em contato comigo para a gente conversar. Aqueles irmãos que saíram, perderam parentes, perderam amigos, fale comigo. Eu sou mineiro, mineiro gosta de uma boa prosa. Vamos prosear um pouquinho aqui, ué. Vamos prosear um pouquinho, né? Eu fico muito feliz de ter uma prosa com vocês. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante. No livro de Gênesis, no capítulo 38, versículo 35, esse texto mostra que o patriarca da nação de Israel, Jacó, ele acreditava na imortalidade da alma, né? E também a Bíblia mostra para nós que Jesus acreditava na imortalidade da alma. Agora, o corpo governante das testemunhas de Jeová diz o contrário. Dizem que a alma é o próprio corpo. E até chega ao cúmulo de comparar o ser humano a um animal, dizendo que o ser humano é como um animal. Mas veja, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 18, ali Jesus mostrou que acredita na imortalidade da alma. Veja por quê. Ali Jesus disse assim, ó. Veja o que Jesus diz. Não tema quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus mostrou que a alma e o corpo são distintos. Agora, será que o corpo governante sabe mais do que Jesus? Será que o corpo governante sabe mais do que o patriarca Jacó? O patriarca da nação de Israel? Né? Eu acredito que não. Veja que também o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro acreditava na imortalidade da alma. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 15. Aqui o apóstolo Pedro diz assim, ó. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essa lembrança, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, assim como o Senhor me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer a todo tempo, mesmo depois da minha partida, né, conservar a lembrança de tudo. Então veja que o apóstolo Pedro mostrou aqui que há duas pessoas distintas, há o corpo e a alma. Agora, meus irmãos, você sabia que o apóstolo Paulo também acreditava na imortalidade da alma? Não? Sabia não?
Então vamos ver alguns textos aqui. Vamos considerar alguns textos escritos pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sabemos que, se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna no céu. E aí, o que vocês acharam? Mas tem mais, não é só esse não. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: é por isso que nesse tabernáculo, capítulo 2, é por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: temos, portanto, bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Agora, meus irmãos, preste bastante atenção no que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo disse assim, ó: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e ir morar com o Senhor. Veja, meus irmãos, preferindo deixar o corpo e ir morar com o Senhor. E aí, defensores do corpo governante, o que vocês têm a dizer depois desse texto? Será que vocês conseguem defender o corpo governante diante de tantas provas? Será que diante de tantas provas vocês conseguem defender o corpo governante? Aí, as testemunhas de Jeová vêm sempre com aqueles dois textos que eles guardam como troféu. Ezequiel 18:4 e Eclesiastes 9:5. Dois textos que eles usam fora do contexto e dizem que esses dois textos provam a mortalidade da alma. Veja, meus irmãos, Ezequiel 18:4 diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Mas o contexto desse texto mostra que ali está falando de os filhos não pagar pelo erro dos pais e também está falando da morte espiritual da nação de Israel. Veja que o contexto de Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 26 e 27 mostra. Ali diz assim, ó: porque desviando o justo da justiça, na iniquidade que cometeu morrerá. Desviando o justo da justiça, na iniquidade que cometeu morrerá. Morte espiritual. Mas, convertendo o justo do pecado, ele viverá. Estão mostrando aqui que se o iníquo cometer o pecado, na iniquidade que ele cometeu, ele morrerá. Mas se ele se redimir do seu pecado, ele viverá. Agora, quanto a Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, ali diz que os mortos não têm recompensa, os mortos não sabem de nada. Ali fala que os mortos não têm recompensa. Mas, testemunha de Jeová que estiver me assistindo, leia um texto adiante. Leia Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6, que ali você vai entender que Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, está dizendo que os mortos não sabem de nada, não têm recompensa, das coisas que acontecem debaixo do sol. Ali está falando que é das coisas que acontecem debaixo do sol. Entendeu? E a pessoa que morre não está aqui debaixo do sol. Entendeu?
É isso que vocês deveriam entender. Vocês deveriam esquecer o corpo governante um pouquinho e estudar a Bíblia por vocês próprios. E começar a observar o contexto das coisas. Às vezes, para você entender um versículo, você tem que ler o capítulo todo. E vocês não fazem isso. Vocês pegam apenas o versículo isolado e dele vocês fazem uma massinha. Ó, quer ver o que vocês fazem com o versículo? Vocês fazem igual aquelas massinhas que criança gosta de brincar. A massa, as crianças amassam, fazem um bonequinho, fazem um cachorrinho, fazem um cavalinho. E vocês fazem assim. Vocês pegam um texto, amassam ele e fazem dele o que vocês querem. Vocês aprenderam isso com o corpo governante. Mas o corpo governante, ele não quer o bem de vocês, não. O corpo governante é igual uma pessoa que ensina um caminho para outro. Vocês estão perdidos num caminho e o corpo governante chega para ensinar o caminho para vocês. Mas se o caminho certo for pela direita, o corpo governante manda vocês ir pela esquerda. O corpo governante não quer o bem de vocês, não. De vocês, o corpo governante só quer o dinheiro. Então, vocês precisam de fazer isso. Esquecer o corpo governante e estudar a Bíblia por vocês próprios. Se vocês quiserem, né, encontrar com Jesus. Certo?